Fala pessoal, boa tarde, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de conhecimentos bancários para o futuro edital da Caixa Econômica Federal. Estava acompanhando o chat, né? Vocês estavam perguntando sobre expectativa do edital, eu já vou comentar. Mas essa aula ela serve também para o Banco de Brasília. O edital está aberto, a prova é no início de novembro, e a matéria de hoje, que é Sistema Financeiro Internacional e Sistema Financeiro Nacional, é 100% aproveitável para o Banco de Brasília. Então fiquem comigo. Se alguém nunca assistiu minhas aulas, muito prazer. Sou o professor Luiz Rezende, estou no Alfacom com muito orgulho há 10 anos, sou um dos decanos aqui da casa. Fui servidor público, dirigente sindical, ou seja, temos uma caminhada muito grande aí, tanto como servidor público, já tive no lugar de vocês estudando, como sendo professor e facilitador do sonho de vocês, que é o emprego público, o cargo público. Então, boa tarde, Rafa, que está aqui no meu backstage, boa tarde aos monitores. Estou vendo que o pessoal já disponibilizou material. Pessoal, o material de hoje é importante, porque o material de hoje é conceitual. O material de hoje apresenta elementos sobre o Banco Central, Conselho Monetário Nacional, reuniões do Copom, que é uma coisa que está muito em alta, né? Taxa Selic. Então, é importante baixar material. Na verdade, você não precisa necessariamente ser aluno do Alfacom. Basta você clicar no link, que daqui a pouquinho eu peço para os monitores deixarem aqui, preencher um cadastro rapidinho e pega o material gratuito e já fica cadastrado para os próximos eventos, os próximos materiais. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Então, de início, e humildemente, eu convido vocês a entrarem no meu enfim, me seguirem no Instagram, prof.luisconz.rezende. Beleza? Então, vamos lá, queria solicitar aí para os monitores disponibilizarem o material. Pessoal, qual é a situação da Caixa Econômica Federal? Nós tivemos em 2021 um concurso exclusivo para PCD, 1.000 vagas. E foi um pouco polêmico, né? Porque ninguém questiona a necessidade de você ter vaga reservada para portadores de deficiência. Mas um concurso exclusivo para portadores de deficiência. Depois de tanto tempo, quase 10 anos, sem ter concurso para a Caixa Econômica Federal, ficou um pouco estranho. Ninguém entendeu muito bem, porque já tinha rolado o concurso do Banco do Brasil. O concurso do Banco do Brasil foi o maior concurso público em número de inscritos da história do Brasil. Aí veio um concurso da Caixa Econômica Federal exclusivo para PCD. Na época, a direção da Caixa Econômica Federal declarou que o PCD era uma compensação histórica para equilibrar um número baixo de portadores de deficiência que existiam na estrutura da Caixa Econômica Federal, cumprindo o papel social de um banco público. O que é justificável. E eles declararam que estavam preparando um edital para mais de 4.000 vagas para ampla concorrência. E se você for olhar a estrutura da Caixa Econômica Federal, realmente é necessário, né? Porque você teve um movimento em que os bancos tradicionais, aqueles que têm agência, os chamados bancos digitalizados, eles tiveram que recuar, eles tiveram que demitir, realizar PDV, né, processo de demissão voluntária, para se readaptar. Porque a porrada comercial da vinda, né, da entrada dos bancos digitais no Brasil foi muito grande, né? Porque para você ter banco, você precisava de estrutura, você precisava de agência, você precisava de um layout ali específico. Quando chegam os bancos digitais, você não tem mais essa necessidade. Então, pessoal, antes que eu continue, o Kevin, o nosso super monitor, ele está deixando aqui o link para o material. Como que funciona? Gratuito, na faixa, basta você se cadastrar rapidinho aqui no link, que você já fica habilitado para pegar todos os materiais de todos os eventos que existem no Alfacom. Você só se cadastra uma vez. Faz o cadastro, gratuito, aí você baixa o material da aula, que só fica disponível enquanto a aula está rolando. Mas se você já tiver cadastrado, na próxima aula de qualquer professor, eu, por exemplo, tenho aula de ética amanhã às 9h30 da manhã, focado para o INSS. Hoje à noite são vários eventos. Aí você já está cadastrado para pegar o material, beleza? Pessoal, como eu dizia,
Então, teve um impacto, né? Os bancos tradicionais, eles tiveram que se readaptar ali a essa porrada que foi a chegada dos bancos digitais e a autorização para o Banco Central, que o Banco Central deu para os bancos digitais começarem a operar. Mas aí eles se readaptaram. E, meu irmão, a Caixa Econômica Federal é um banco que trabalha com muita política assistencial, trabalha com política compensatória estatal. Bolsa Família barra Bolsa Brasil, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, auxílio emergencial do Covid, e outras políticas sociais, além do Fundo de Garantia, né? Então, a Caixa Econômica Federal, ela precisa chegar até locais que você não tem agências tradicionais ou você não tem nem internet. 40% da população brasileira não tem internet. E uma população muito carente, que é a população rural, pequeno produtor rural, as pequenas cidades do interior do Brasil que não têm infraestrutura, elas precisam de política pública, elas precisam de política assistencial. E é por isso que a Caixa Econômica Federal cumpre esse papel. Então, existe a declaração da direção da Caixa Econômica Federal de 2021, que teria um concurso para mais de 4 mil vagas, ampla concorrência. E no início de 2022, em fevereiro, março de 2022, existe uma outra declaração. Eu até atualizei aqui para ver se tinha alguma coisa atualizada, mas a última informação é de fevereiro, março, agora de 2022, em que a Caixa Econômica Federal, a sua direção, confirma que para o final de 2022 e ou início de 2023, teríamos concurso. Bom, sinceramente, conhecendo o concurso público, conhecendo como funciona, a Caixa Econômica Federal, ela é o banco propulsor de política pública assistencial. Então, independente do resultado das eleições, que não é o momento de discutir aqui, tem política pública social, né? Então, eu honestamente acho que o mais realista é ter edital no início de 2023, para no primeiro semestre de 2023 termos prova da Caixa Econômica Federal. E numa boa, pessoal, digam aqui para mim, é o ideal. Seria horrível sair o edital agora. Poderia, né? Do ponto de vista eleitoral não teria problema, né? A lei eleitoral não impede sair um edital. Impede você sancionar depois do prazo eleitoral. Mas, sinceramente, comentem por gentileza aqui no chat. Para vocês que estudam para concurso, se vocês estão assistindo aqui essa minha aula, vocês estão na pegada de banco. É melhor o edital sair agora, amanhã, segunda-feira sai o edital, ou de repente tem um edital em dezembro, janeiro? Eu, sinceramente, acho que é melhor no começo do ano, porque aí você vai ter 12 meses para estudar. E, sinceramente, né, se o concurso do Banco do Brasil foi o mais concorrido do Brasil, milhares de vagas, a Caixa Econômica Federal não vai ser diferente. Então, vocês já estão na pegada. E, meu irmão, outra coisa, no começo do ano, muita gente desanda. Muita gente literalmente desanda. Desanda em que sentido? Ah, vou deixar para os meus planos para o ano que vem. Vou deixar para estudar no início do ano. Ano novo, vida nova. Então, quando você tem um edital em início do ano, ele, por tradição, ele é menos visível do que um edital no meio do ano. Perfeito? Então é isso, vamos para cima, vamos trabalhar. Acho que o retorno de vocês deixa muito claro que nós temos um bom cronograma, né? E eu queria fazer uma sugestão para vocês. Qual que é o mundo perfeito? O mundo perfeito é você se preparar para um grande concurso, tendo um outro concurso que sirva como imersão. E nós temos aberto, inscrição acho que nem começou ainda, ou vai começar agora, o edital do Banco de Brasília. O concurso do Banco de Brasília, ele vai acontecer em todas as capitais. Você não precisa viajar para o DF. E é óbvio, né, que a IADES e o último concurso do Banco da Caixa Econômica Federal foi a SES Gran Rio, mas a IADES é uma banca bem próxima da SES Gran Rio. Então eu queria deixar como sugestão para vocês se inscreverem para o concurso do Banco de Brasília, prestarem o concurso do Banco de Brasília. A aprovação ou não é consequência do processo, são cerca de 300 vagas, mas aí você já ganha gordura, você já ganha estrutura, você já ganha escopo para caminhar e para prestar a prova da Caixa Econômica Federal e Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Concurso de banco é uma área que voltou a ser área. Porque antigamente, de 2013 até 2021, concurso de banco era eventual. Agora, meu irmão,
Banco de Sergipe, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal em 2021. Agora já tem Banco de Brasília, expectativas reais de vários bancos. Voltou a ser uma área que vale muito a pena. Voltou a ser uma área de estudo. Então vamos para os estudos. Beleza? Vamos lá, vamos interagindo, vamos trocando ideia, vamos conversando. É verdade. O que a Camila falou, né? Tem eleições, Copa do Mundo no final do ano. Se o Brasil for campeão, aí todo mundo começa só em maio a estudar. E aí é o momento de você ganhar vantagem competitiva. É o momento de você focar e estudar. Vamos lá. Sim, dá para estudar sim. Né? Na verdade, todo mundo que vai estudar para o Banco de Brasília, ou que está se preparando para a Caixa Econômica Federal, pode tanto pegar questões da IADES quanto da César Granhill. São bancas muito próximas. E vou além, viu? Pode, inclusive, pegar questões da Sebrasp, que mesmo sendo do tipo certo e errado, em 2021 organizou o concurso do Banco do Sergipe. E as questões são mais ou menos todas iguais. Vamos lá. É verdade, tem mais essa, viu, pessoal? Só para a gente terminar essa introdução para entrar na matéria, o Banco do Brasil ele teve uma declaração do gestor de gestão de pessoas do Banco do Brasil em 2021, que a ideia do Banco do Brasil era criar uma tradição de concurso para Banco do Brasil a cada 2 anos. E faz todo sentido, porque o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, assim como o Banco de Brasília, tem carreira única. Então você entra como escriturário, você entra como técnico, e aí você vai evoluindo, você vira gerente, você vai andando na carreira. E muita gente que está no Banco do Brasil vai prestando também outros concursos. Então é normal você ter concursos a cada 2 anos, não de necessariamente 3.000, 4.000 vagas, mas para ir fazendo a manutenção. Então é uma boa área, vale a pena. E, ó, sinceramente, sem hipocrisia, pessoal, eu tenho um querido amigo, um querido amigo da época da faculdade, que ele é funcionário do Banco do Brasil, no Paraná. O cara é historiador, prestou concurso porque estava meio, né, numa, assim, problema de mercado de trabalho, o André, e hoje o cara está realizado, está na Caixa Econômica, está no Banco do Brasil, felizão. Tem o Alex, né, um ex-aluno nosso, quando tínhamos presencial do Alfacom em São Paulo, que ele tem dislexia, ele tem dificuldade de assimilação, e ele prestou o concurso da Caixa, prestou o Banco do Brasil, está no Banco do Brasil, felizão, foi transferido para Fortaleza, está lá trabalhando home office, beira-mar, chinelão, trabalha com compensação bancária, então ele não precisa ir na agência, coisa linda. Pessoal, os editais da César Granhill, eles têm uma característica, e a característica é falar do sistema financeiro global. Antigamente, nós utilizávamos o termo sistema financeiro internacional. Agora nós utilizamos o termo sistema financeiro global. Se você for observar o edital do Banco de Brasília, está lá sistema financeiro nacional. Mas nós percebemos que várias questões puxam também pela linha de onde nasceu o sistema financeiro internacional. Então, é assim, né? A gente sabe muito bem que não é de hoje que os mercados são globais, né? Hoje em dia a gente percebe isso, né? Guerra na Ucrânia afeta o preço da gasolina no Brasil. Sei lá, a varíola dos macacos altera sei lá o quê. Caiu a bolsa sei lá da onde, a batata fica mais cara. Mas isso não é de hoje, né? Então, por exemplo, talvez o primeiro momento de compreensão de mercado global na história da humanidade foi a crise da Bolsa de Nova York em 29, né? Que afetou os mercados do mundo todo. E o mercado ele vai sendo cada vez mais global, e depois da internet, então, nem se fala. E as instituições bancárias, elas começaram a atuar em outros países. Por exemplo, se você vai para fora do Brasil, para as grandes cidades europeias, por exemplo, é até meio comum você encontrar um pouco, não sei hoje, né? Mas era até meio comum, não sei hoje por conta do acesso online, mas era comum você encontrar um postinho lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Itaú, assim como no Brasil, né? Por exemplo, o Santander, um dos maiores bancos que atuam no Brasil, é um banco espanhol. E, portanto, você tem... O que começou a acontecer nos anos 80? Nos anos 80, os bancos começaram a atuar em outros países. E nos anos 80, você tinha uma situação de hiperinflação. Pra você ter uma ideia, nós ficamos agora assustados com a inflação, mas o Brasil está com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 12% ao ano, né?
Nos anos 80, nós chegamos a uma inflação acumulada no Brasil de 80% ao mês. Chegou no ápice da crise no governo Sarney a 2.000% ao ano. Então você tinha uma situação bem difícil. Hiperinflação em vários países e meio que não tendo regra para os bancos começarem a atuar em outros países, o que gerou uma situação de insegurança internacional. Porque eu sou um banco brasileiro. Eu respondo ao governo brasileiro no que diz respeito à estrutura de operação. Só que eu vou operar lá na Itália. Então eu sigo que regra. E é para resolver essa pendenga, para resolver esse problema, que acontecem os acordos de Basileia. Se vocês forem procurar questões de conhecimentos bancários, é meio comum aparecer esse termo, né? Acordos de Basileia. Basileia é uma cidade suíça. Vocês já perceberam que esses caras aí, banqueiros, economistas, só fazem encontro em Davos, Basileia, Veneza. Eu nunca ninguém vi economista fazendo seminário na faixa de Gaza, no Agreste Sergipano. Mas enfim. Então, Basileia é uma cidade suíça que, nos anos 80, reúne as maiores economias do mundo, os ministros da Fazenda e da Economia, o Brasil participou, para começar a pôr ordem na casa, para começar a regular, para começar a criar regras internacionais. Porque tem um problema. O mercado é internacional, o mercado é global. As consequências de um país geram consequências em outro país. Os problemas, né, de financeiros de um país afetam o outro. E quem vai organizar isso? Se não existe um legislativo mundial. A ONU não cumpre esse papel. O FMI cumpre um papel específico, o Banco Mundial cumpre outro papel. Então, os acordos de Basileia, eles tinham por objetivo que os países signatários, dentre os quais o Brasil, criassem regras para que os seus bancos, quando fossem atuar em outros países, eles seguissem acordos mínimos. E, por outro lado, se o país recebesse instituições bancárias internacionais, também estabelecessem acordos mínimos. Vocês entenderam, né? É estabelecer mais ou menos a regra do jogo. Houveram 3 encontros de Basileia. Basileia I, Basileia II nos anos 90 e Basileia III nos anos 2000. Esses 3 acordos de Basileia, eles estabelecem o que no Brasil é o sistema financeiro nacional. E aí, para resumir, né, o que são esses acordos de Basileia, em geral, os acordos de Basileia, eles têm por objetivo o seguinte: promover a estabilidade financeira. Afinal de contas, hoje você tem uma interdependência de mercados muito grande, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu estou muito preocupado com a questão de Taiwan. E hoje a questão de Taiwan é mais grave do que a guerra na Ucrânia. Porque Taiwan né, inclusive segunda-feira, anota aí na agenda, às 14, acho que às 14, segunda-feira, acho que às 14 horas eu tenho uma aula de atualidades, em que eu vou trabalhar a questão de Taiwan. Mas, só para você entender o que eu quero dizer. Taiwan é uma região que reivindica independência, a China não entende que é independente, a representante do governo americano, a senhora Pelosi, foi lá em Taiwan, deu aquele atrito todo, e hoje nós temos, nesse momento que eu estou dando essa aula, no dia 5/8, às 14h20, nós temos 60 aviões chineses sobrevoando o espaço aéreo de Taiwan. Se os aviões pousarem e a China declarar a ocupação, você vai afetar os mercados de tecnologia no mundo todo, porque Taiwan é um dos maiores fabricantes de silício para microchip do mundo. E aí eu, que estou aqui, coitado, que eu estou longe de Taiwan, eu vou perder dinheiro nas minhas ações. Então é exatamente porque você tem essa dependência financeira que os acordos de Basileia, já lá nos anos 2000, eles estavam pensando em estabelecer a estabilidade financeira mundial. Favorecer a estrutura de capitais das instituições. Olha só, não interessa para o Banco Central do Brasil que a gente tenha bancos frágeis, né? Não interessa que você tenha banco falindo, banco que não consiga cumprir seus objetivos financeiros. Porque se os bancos brasileiros eles começam a ruir, começam a falir, então você tem uma falta de credibilidade no próprio sistema financeiro. Você tem uma falta de credibilidade
na própria estrutura bancária do país. Pô, vamos ser sinceros, se um colega chega para mim e diz assim, abre conta no banco do argentino, aí eu vou pesquisar os bancos argentinos, nos últimos 2 anos, 8 faliram. Eu não vou meter meu dinheiro no banco argentino, porque provavelmente eu vou levar um calote e eu vou ter que ficar entrando na justiça, Tribunal Internacional, para rever meu dinheiro. Então, a saúde financeira das organizações bancárias, você ter um capital que possa fazer você pagar os seus dividendos é fundamental. E por que é importante o sistema financeiro nacionais dos países olharem para a estabilidade financeira dos bancos? Eu vou explicar já, mas antes eu queria pedir o seguinte. Pessoal, o Anderson, nosso querido monitor, ele está solicitando que vocês digam o que estão achando da aula. Isso é importante para a gente ter feedback. É importante para vocês darem aí a mensuração. Então podem dizer, estou gostando, não estou gostando, gostei do Batman, muito tatuado, cara de caminhoneiro, fala muito, não fala, enfim, digam aí o que estão achando da aula, porque é importante ter o feedback aqui no chat, beleza? Ô, Jennifer, a aula de hoje é sobre conhecimentos bancários. Então, não entra no conteúdo do INSS. Mas amanhã a gente tem aula para o INSS às 9h30 da manhã de ética. Eu vou resolver questões, beleza? Vamos lá. Pessoal, então, retomando a vaca fria, né? É importante você ter uma estrutura de capitais. Por que é importante você ter uma estrutura de... Ah, é verdade, pessoal. Teremos um grande lançamento aí semana que vem. Spoiler, né? Teremos um lançamento que está ali escondidinho atrás. Aguardem, porque tem novidades aí sobre obras da editora Alfacom. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que o João, ele investiu o dinheiro dele no banco, no meu banco, Banco do Resendão. Então, o João é um agente superavitário. O João depositou a grana dele e fez lá um CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o João está recebendo 1% ao mês, eu estou pagando para ele, porque ele está investindo comigo. Só que eu vou pegar esse dinheiro do João e emprestar para a Maria. A Maria é uma agente deficitária, coitadinha. A Maria precisa de empréstimo. E a Maria pegou o empréstimo lá em CDC, né, crédito direto ao consumidor. Só que a Maria, ela está me pagando 2% ao mês de juros. Ela pegou um juros alto. Vamos fazer uma conta burra? Se eu preciso pagar 1% para o João por mês, de lucratividade no CDB dele, e se a Maria me paga 2% por mês do dinheiro que eu emprestei para ela, eu pego 2% da Maria, pago 1% para o João e 1% eu fico para o banco. Então o banco ganha dinheiro fazendo dinheiro com o nosso dinheiro. E tudo bem, porque essa é a função da instituição bancária. Mas tem um problema. Essa combinação pode parecer perfeita, né? Você pode dizer, pô, beleza, eu vou abrir um banco. Só que tem um detalhe. E se a Maria não paga? E se todo mundo começa a não pagar? E se começa a ter inadimplência? Eu vou ter que utilizar da minha gordura para pagar para o cara que fez o investimento comigo. Por isso que os acordos de Basileia, eles verificam a estrutura de capitais, a estrutura financeira da organização. Favorecer a adoção de melhores práticas de gestão de risco, né? E se você for olhar para Basileia, Basileia é gestão de risco o tempo todo. O tempo todo. Porque existem vários riscos no sistema financeiro. O ministro da Economia tossiu, caiu as ações. O país tremeu, caiu as ações. Então, eleições são fatores de risco, né? Por instabilidade. A Argentina mudou de ministro da Economia 4 vezes nos últimos 30 dias. Criou um super ministério da Economia. Então, você tem que controlar riscos e você tem que estimular a transparência e disciplina no mercado. O mercado tem que ser disciplinado. E aí, fora o encolhimento do mundo, você tem as instituições financeiras que atuam em outros países. Deu para entender o quadro geral? Tá bom, mas como eu disse, esse quadro geral ele é amplo, né? Esse quadro geral ele é para o mundo todo. Como que no Brasil a gente adapta e segue as estruturas de Basileia? Através da criação de um sistema financeiro nacional.
que é o primeiro tópico de qualquer edital de conhecimentos bancários. Se você for pegar o último edital da Caixa Econômica Federal para PCD, o primeiro tópico era Sistema Financeiro Nacional. Se você pega o edital aberto, né, Banco de Brasília, Sistema Financeiro Nacional. E por que sempre é assim, né? Por que sempre é esse tema? Porque, na verdade, é um dos tópicos mais importantes. Se você for trabalhar em banco, você tem que conhecer o Sistema Financeiro Nacional. Então, o Sistema Financeiro Nacional não é um órgão público, não é uma instituição. É, como o próprio nome diz, um sistema. E nesse sistema, muita atenção para as nomenclaturas que eu vou utilizar. Não é direito administrativo. Eu estudei direito administrativo para prestar concurso. Vários de vocês estudam direito administrativo. E quando nós estudamos direito administrativo, nós estudamos as entidades da direta, as instituições da indireta. Instituição da indireta não é órgão público. Deleta. Isso não se aplica a conhecimentos bancários e a questão não vai ser cancelada. Porque não é a caracterização da personalidade jurídica da instituição. É a mesma coisa, numa aula de atualidades, eu querer cancelar a questão porque falou que o hacker invadiu o sistema do TSE. Porque lá na informática não é o hacker, é o cracker. Então, não importa se o nome que vai aparecer agora é órgão público, instituição, entidade. Tanto é que o Banco Central do Brasil, ele não é um órgão público. É uma entidade da indireta. Né? Uma autarquia especial depois da sua autonomia. E na prova do Banco do Brasil, agora, de setembro de 2021, tinha uma questão que não foi anulada, que dizia o seguinte: o órgão Banco do Brasil, então vamos parar de minhocar, vamos parar de arrumar pelo em ovo, vamos parar de querer encontrar a cabeça do camarão. Porque é difícil achar a cabeça do camarão. Beleza? Então vamos chamar de, para simplificar, vamos chamar de instituição. Então o Sistema Financeiro Nacional, ele tem dois subsistemas. O subsistema normativo e o subsistema de intermediação. O subsistema normativo tem instituições que não abrem conta, você não pega empréstimo, você não faz investimento. O subsistema normativo, ele tem instituições que daqui a pouquinho eu vou detalhar, que servem para criar as regras e para monitorar o sistema financeiro nacional. Ou seja, o subsistema normativo, ele tem instituições que controlam os bancos e as instituições do sistema financeiro. Então, esse é o subsistema normativo do sistema financeiro nacional. Já o subsistema de intermediação, aí sim é aquele que nós abrimos conta, que nós fazemos investimento em criptomoeda, que nós pegamos empréstimo, ou seja, aquelas instituições que nos oferecem produtos e serviços bancários, não necessariamente sendo instituição bancária. Perfeito? Só que dentro, aí que tá, tem uma questão clássica da SES Gran Rio, que derrubou muita gente, foi uma questão maldosa. Sabe a questão maldosa? Questão capciosa? Sabe aquela questão que você sai gingando? Essa eu acertei. Essa é um ponto para mim. Aí quando sai o edital, você quer morrer? Quando sai o gabarito, você quer morrer? Dentro do subsistema normativo, existe uma outra subdivisão. E qual é a outra subdivisão? Instituições normativas e instituições de supervisão. Dito isso, eu vou reproduzir aqui a questão. E eu quero que vocês digam se está certo ou errado. Porque foi essa questão que eu vou pontuar agora, foi esse tópico que eu vou pontuar agora, que deu muito erro em prova. Vamos lá, eu vou montar uma questãozinha adaptada da banca do Resendão, vou mandar para vocês, vocês matam no peitão e me digam se está certo ou errado. Vamos lá, questãozinha da banca do Resendão. Considerando o sistema financeiro nacional, o Banco Central do Brasil é caracterizado como uma instituição do subsistema normativo. Certo ou errado? Digam, por favor, enquanto eu atualizo aqui. Se vocês tiverem essa afirmação na prova do Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, quando saiu o edital, o que vocês diriam? O que vocês responderiam?
De novo, pessoal, vamos participar, vamos errar. Errar é importante para você entender como, né, como que errou e não errar mais. Considerando a estrutura do sistema financeiro nacional, o Banco Central do Brasil é uma instituição do subsistema normativo. Então, pessoal, eu não gosto muito de pedir para vocês decorarem alguma coisa. Na minha opinião, se você decorar alguma coisa, é o pior caminho para você errar uma questão. E qual é uma das coisas mais básicas que nós decoramos, né, quando começamos a estudar conhecimentos bancários? Que o Banco Central do Brasil não é uma instituição normativa, que o Banco Central do Brasil é uma instituição de supervisão. Porém, ele é do subsistema normativo. Não fui eu que inventei essa pendenga. Quem inventou essa pendenga foi a César Granhill. E a questão estava correta. Porque uma coisa são instituições normativas, como o Conselho Monetário Nacional. Outra coisa são instituições de supervisão, como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Mas todos eles estão no subsistema normativo. Eu sei, é foda. Eu sei, é maldade. Mas quem disse que concurso público é para facilitar? Quem disse que concurso público é toma vaga, tá aqui? Quem disse que concurso público é para facilitar a sua vida? Então, dentro do subsistema normativo, você tem as instituições normativas, como o Conselho Monetário Nacional, entre outras, e as instituições de supervisão, como o Banco Central do Brasil. Está correta a questão. Deu para entender? Não vou mais errar? Pessoal, olha que interessante, né? Eu acho que quando você estuda conhecimentos bancários, uma boa fonte de alimentação, né, uma boa fonte de conteúdo, é o próprio site do Banco Central do Brasil. E o subsistema normativo é exatamente esse mapinha aí, ó. Esse mapinha que vocês estão vendo dá o gabarito dessa questão que eu acabei de trabalhar. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, você tem o subsistema normativo. E dentro do subsistema normativo, você tem instituições normativas, como o Conselho Monetário Nacional, você tem instituições de supervisão, como o Banco Central do Brasil. Essas instituições que fazem parte do subsistema normativo, você não abre conta, você não adquire, né, produtos e serviços bancários, mas nas instituições de supervisão também não, só nas de intermediação. Ué, então por que as de intermediação têm as bancárias e as não bancárias? Porque instituição bancária são os bancos comerciais, as caixas econômicas federais, as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, mas você tem várias instituições, como por exemplo as corretoras de investimento, que não são instituições bancárias. Deu para entender? Vamos falar um pouquinho, só para a gente estabelecer a diferença entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Pessoal, deixa eu abrir meu coração sem entrar em polêmicas desnecessárias. Sabe por que eu gosto de dar aula para vocês? Porque vocês não são limítrofes. Porque vocês não ficam, quero discutir, quero polemizar, quero discutir, quero polemizar. Teremos eleições esse ano. E as eleições, elas são polarizadas entre dois polos, né? E todo mundo pode ter opinião, e é da democracia, né? É positivo que todo mundo tenha opinião política, mas aqui não é o espaço para a gente debater isso, porque é uma aula de conteúdo. Mas sempre que você tem uma mudança de governo, principalmente quando você muda um governo que não é de continuidade, você tem mudanças estruturais. E isso afeta estudar conhecimentos bancários. Por exemplo, o governo atual, ele começou, né, o governo Bolsonaro, ele começa em 2019. E aí, a composição do Conselho Monetário Nacional em 2018 era ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Essa era a composição até... Ô, Ulisses, bancos múltiplos com carteira comercial também é instituição monetária. Sim, boa. Você entrou na particularidade. Boa. Tá afinado, hein, Ulisses? É isso mesmo. Tem os bancos múltiplos, os bancos de investimento. Então, pessoal, tomem cuidado, hein? Até 2018, porque se vocês forem pegar uma questão de 2017, 2016, já está errado. Até 2018, o Conselho Monetário Nacional, a instituição normativa superior
do Sistema Financeiro Nacional era composta do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento, né, do MPOG, e do presidente do Banco Central, que tinha status de ministro. Aí, quando começa o governo Bolsonaro, existe uma reforma ministerial. E essa reforma ministerial acaba com o Ministério do Planejamento, acaba com o Ministério da Fazenda e cria o Superministério da Economia, que o Paulo Guedes é ministro. E dentro do Ministério da Economia, você tem a Secretaria Nacional do Planejamento e a Secretaria Nacional da Fazenda, entre outras secretarias. Então, muda de novo a composição do Conselho Monetário Nacional. Aí você tem o ministro da Economia, o secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central. Isso em 2019, estão acompanhando, né? Então, em 2018, você tinha 3 ministros. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, que tinha status de ministro. Aí, quando acontece a reforma ministerial em 2019, você tem 2 ministros. O ministro da Economia e o presidente do Banco Central, que tinha status de ministro, e o secretário nacional do Tesouro compondo o Conselho Monetário Nacional. Só que em 2021, você tem o sancionado algo que começou lá no governo Temer, que é a autonomia do Banco Central. E desde o início de 2021, o Banco Central do Brasil é autônomo. Só que aí, quando você tem a autonomia do Banco Central, o presidente do Banco Central perde status de ministro, mas ele continua sendo membro do Conselho Monetário Nacional. Então hoje, nesse momento, até pelo menos o final do ano, qual é a composição do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Economia, ministro, secretário nacional do Tesouro, não tem status de ministro, e presidente do Banco Central, que também não tem status de ministro. Resumo da ópera, hoje nós temos um ministro do Conselho Monetário Nacional. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, aí provavelmente não vai mudar essa estrutura. Mas se o Lula for eleito, ele já disse que vai recriar o Ministério do Planejamento. Aí vai ter que mudar de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa matéria não é estática. Essa matéria é dinâmica. E aí, se você pegar uma questão muito antiga, você pode errar a questão. Tá tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá. Então nós temos essa estrutura, né, que eu comentei com vocês, tem essa pendenga toda que eu comentei com vocês, e as instituições de intermediação. Pessoal, essa aula é uma aula de estrutura. E é incrível, ó, na prova do Banco do Brasil, nas 3 provas do Banco do Brasil, nós tivemos somadas umas 6 questões de estrutura. Porque é importante, né, quem vai trabalhar em banco, conhecer a estrutura do sistema bancário. Então, eu não estou entrando aqui na particularidade das instituições, até porque nós teremos aí nas próximas semanas várias aulas em que eu vou particularizar esses temas. Perfeito? Vamos falar um pouquinho do processo de autonomia do Banco Central do Brasil. Pessoal, é lógico, né, que é tão importante a autonomia do Banco Central que isso já tem sido e vai continuar sendo objeto de prova. Até fevereiro de 2021, o Banco Central ele era uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. O presidente do Banco Central indicado pelo presidente da República, sancionado pelo Senado, os diretores do Banco Central indicados pelo presidente da República, sancionados pelo Senado, cargo de livre provimento, livre nomeação e livre exoneração. O Banco Central do Brasil é uma instituição de supervisão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. O presidente do Banco Central participa do Conselho Monetário Nacional, que é a instituição superior. E o Banco Central do Brasil, semana passada eu dei uma aula para o Banco de Brasília, em que eu detalho as funções do Banco Central, né? Só para a gente pontuar 3 importantes. O Banco Central do Brasil é o banco dos bancos. Ele faz o recolhimento das reservas compulsórias, que são os depósitos à vista que nós fazemos nas instituições, pega um dinheirinho e ele pode emprestar dinheiro para os bancos que precisam de liquidez, que é o redesconto. Ou seja, o Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Central ele autoriza e supervisiona
o funcionamento das instituições bancárias. E o Banco Central, ele regula, né, o PIX, Open Banking, cartão de crédito, cartão de débito, ou seja, o Banco Central ele organiza os produtos e serviços bancários. E o Banco Central do Brasil, ele emite a moeda. Ele faz a emissão da moeda. Então ele é central. E tudo isso que eu acabei de falar não mudou. Não mudou nada, na verdade. Tudo isso que eu acabei de falar continua sendo atribuição do Banco Central. Ué, então por que tem Fernanda Pio? Sim, semana que vem eu tenho uma aula de novo de conhecimentos bancários, focado no Banco de Brasília, e eu estou fazendo pelo menos uma aula por semana. Uma ou duas aulas por semana de conhecimentos bancários. Então você pode procurar no site ou no meu Instagram, eu sempre fico divulgando os eventos. Toda semana, pelo menos uma aula. Essa semana eu já dei aula de conhecimentos bancários, já dei aula de bancos na era digital, tá tudo aqui no YouTube. E essa aula de hoje. E quem for estudar INSS tem um encontro marcado comigo amanhã, dia 6, às 9h30 da matina, aula de ética. Pessoal, então, o que é a bendita autonomia do Banco Central? É simplesmente você ter uma estrutura mais autônoma do ponto de vista administrativo, político-administrativo. Então, sabe quando você fez 18 anos, que você tinha autonomia legal, mas você não tinha grana? Aí você queria sair com a gata, e aí você tinha que ficar... Você pousava assim, né? Agora eu tenho 18, eu vou fazer tatuagem. Só que eu não tenho grana para fazer tatuagem. Agora eu tenho 18, eu vou sair. Só que eu não tenho carro para sair. Então agora é 18, eu vou beber. Só que eu não tenho dinheiro para beber. Então você, mesmo tendo autonomia, você era dependente dos seus pais porque você não tinha grana. É mais ou menos a autonomia do Banco Central. Funciona mais ou menos na mesma situação. Porque qual que é a situação hoje e para a prova de vocês? O Banco Central do Brasil, desde fevereiro de 2021, ele é autônomo. O presidente da República, ele continua indicando o presidente do Banco Central, só que o presidente do Banco Central ele perdeu o status de ministro. Não é mais ministro, mas não perdeu a cadeira no Conselho Monetário Nacional. E o presidente do Banco Central não é mais um cargo de livre nomeação e livre exoneração. É um cargo de livre nomeação, livre exoneração, mas agora tem um mandato de 4 anos. E esse mandato de 4 anos, ele vai iniciar no meio do mandato do presidente da República e até o meio do mandato do posterior. Fora algumas mudanças estruturais, o que muda mesmo é isso. O que muda mesmo é o presidente do Banco Central começar no meio de um governo, que foi o presidente que indicou, e ele ir para outro governo. Vamos montar uma questãozinha sobre isso? Uma questãozinha que analisa do ponto de vista objetivo por que Cargas d'Água tem essa autonomia do Banco Central. O pessoal está esperando vocês lá no meu Instagram. Inclusive, dá um printão aí, momento print. Dá um print, me marca lá no status, marca a foto aqui da aula, comenta o que você está achando da aula, me marca, prof.luiz.rezende, marca o Alfocom para a gente sempre fortalecer, para sempre ter mais gente assistindo as aulas gratuitas, porque é a nossa vocação, essa é a nossa inspiração. Conteúdo para vocês. Pessoal, vamos montar uma questãozinha da banca do Rezendão para a gente poder desenrolar, para a gente poder desenvolver, para a gente poder trabalhar um pouquinho os elementos que a gente está trabalhando aqui, os elementos que a gente está desenvolvendo aqui. Então vamos lá, questão. Questãozinha da banca do Rezendão. Mas isso é uma questão, vamos lá. Considerando a autonomia do Banco Central e considerando o prazo de mandato do presidente do Banco Central, a ideia é o efeito de continuidade e o presidente do Banco Central ter menos dependência da mudança de governo federal. Certo ou errado? Se vocês tivessem exatamente essa questão, se vocês tivessem a questão exatamente desse jeito, o que vocês diriam? De novo, pessoal, quem tem dúvida pode errar. A gente erra, entende porque errou, não erra mais. Mais uma vez.
a autonomia do Banco Central do Brasil, com o mandato do presidente do Banco Central sendo de 4 anos e terminando no meio do mandato do próximo chefe do executivo, tem por objetivo diminuir a dependência do Banco Central à mudança de governo federal. E aí? Certo? Errado ou pula? Se vocês tivessem exatamente essa questão, exatamente desse jeito, o que vocês diriam? Pessoal, enquanto eu espero aí vocês se empolgarem para responder, clica aqui embaixo no QR Code. Tem uma novidade vindo aí, nossa assinatura. E se você clicar no QR Code, você entra numa página para os grupos do WhatsApp do AlphaCom, carreiras policiais, carreiras administrativas, tribunais. E tem muita novidade, tem muito conteúdo, muita dica. Vale a pena. Pessoal, é isso mesmo, né? Porque, em tese, você precisa que o sistema financeiro tenha algum efeito de continuidade, né? Você precisa que o sistema financeiro tenha algum efeito de independência frente à política de governo. O Banco Central está com a política dele aí, está aumentando a taxa básica de juros, está apostando no aumento da taxa Selic, que eu vou falar daqui a pouquinho, para tentar conter a inflação. Independente do que acontecer nas eleições, vai que o Faustão, inclusive Jô Soares, hein? Um grande homem, um homem que sempre se posicionou, e tem uma hora que tem que descansar também, né? Tava sofrendo, parece, coitado. Então, ele deixou um legado aí para gerações e gerações. Levantemos nossos copos ao Jô Soares. Mas imagina que o Faustão, ele se candidata a presidente da República com uma plataforma econômica completamente de ruptura com tudo. Então, se você tem a autonomia do Banco Central, é óbvio, né? Que o Banco Central ele não é completamente impermeável. É óbvio que a política de governo acaba resvalando do Banco Central. Mas se você tem... Beijo do gordo. É isso mesmo, beijo do gordo. Mas se, eu lembro que eu era moleque, mano. Olha como a vida é, pessoal. Deixa eu abrir um parênteses. Eu era moleque e tinha um programa do Chico Anísio e o programa do Jô Soares. E o Jô Soares era um programa mais leve. O Chico Anísio era um programa mais adulto. E os dois gênios, né? Então eu passei minha vida inteira gostando muito mais do Jô Soares como humorista. Mas aí quando eu fiquei adulto, aí eu percebi que o Chico Anísio era um gênio maior e tal. Então, enfim, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo para vocês, pessoal, é isso mesmo, tá certa a questão. E por que tá certa a questão? Porque se o Banco Central tem autonomia, você pode ter qualquer presidente, você pode ter qualquer governante, que pelo menos o Banco Central tem uma certa proteção contra a mudança de política de governo. E em ano eleitoral, isso é mais importante. Então, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, continua o presidente do Banco Central que ele indicou até ele indicar o próximo. Se o Faustão se candidatar e for eleito, aí ele vai ter que conviver 2 anos com o presidente do Banco Central indicado pelo seu antecessor. Efeito de continuidade. Perfeito? Basicamente, são essas mudanças do presidente do Banco Central. Pessoal, continuando, olha só que interessante, né? Eu queria dizer para vocês que o próprio site do Banco Central do Brasil, ele ajuda bastante a gente... voltando. Aqui. O próprio site do Banco Central do Brasil, ele ajuda bastante a gente entender as estruturas. Uma dica que eu deixo para vocês é sempre que vocês puderem, vocês entrarem lá no site do Banco Central, porque eles sempre apresentam uns esqueminhas, sempre apresentam umas estruturas que ajudam. E esse organograma que vocês estão vendo aí é o organograma do próprio site do Banco Central do Brasil. Então aqui você tem as instituições normativas, né, o Conselho Monetário Nacional e os outros conselhos. Você tem as instituições de supervisão, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP, Previc, e você tem aqui um monte de instituição. Isso aqui continua, viu? Não é? Tem mais aqui na imagem. É que eu só queria mostrar essa parte aqui. Você tem um monte de instituição de intermediação. Perfeito? Então essa é a estrutura. Continuando. Taxa Selic. Quando nós temos uma situação de inflação, o que todo dia a gente ouve? Taxa Selic, Copom. Taxa Selic, Copom. E isso fica martelando na cabeça, né? Então é óbvio que assim como teve no Banco do Brasil, assim como teve na Caixa Econômica Federal PCD, assim como teve no Banco do Sergipe, no Banco da Amazônia, questões sobre o Copom e questões sobre a taxa Selic não tem jeito de não ter, não tem jeito de não cair.
Então vamos lá. Mas antes de falar da Selic do cupom, acho que foi o Ulisses que fez um comentário aqui no chat que é bem importante. Quando o Banco Central do Brasil ele não tinha autonomia, ele precisava da autorização do Conselho Monetário Nacional para emitir a moeda. Ó, o Jardel está dizendo que estava estudando para o Banco de Brasília e está em intervalo de outra aula, vai aprendendo um pouco. Boa, Jardel. Bem-vindo, meu irmão. É um prazer. Pessoal, então, assim, antes da autonomia do Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil ele precisava da autorização do Conselho Monetário Nacional para a emissão da moeda. Agora, com a autonomia do Banco Central, ele não precisa mais dessa autorização. Por quê? Porque ele é autônomo. E como ele é autônomo, ele não precisa mais. A autonomia não... Pessoal, todo o material que eu estou pondo aqui, todas as telas que eu estou pondo aqui está no material. Eu vou voltar às telas, mas pode tirar print, lógico, mas está tudo no material, beleza? Pessoal, então hoje, né, em 2022, depois da autonomia do Banco Central, ele não precisa mais da autorização do Conselho Monetário Nacional. Então, vamos entender, né, o que é o cupom, o que é a taxa Selic. E essa tela, inclusive, ela é uma tela do próprio Banco Central do Brasil. Pessoal, o Banco Central do Brasil, ele tem várias comissões, né? Imagina você cuidar da economia de uma das maiores economias do mundo, né? Imagina você cuidar do sistema financeiro de um país como o Brasil. Então, uma das comissões mais importantes do Banco Central é o Comitê de Política Monetária. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele se reúne a cada 45 dias, o que dá 8 encontros ao ano. E nesses 8 encontros ao ano, né, a cada 45 dias, o Copom ele já tem as orientações do Conselho Monetário Nacional, que é o seu órgão superior normativo, quanto à meta da inflação e outros indicadores. E aí, já está decidido pelo Conselho Monetário Nacional, já está decidido pelo governo federal, se a situação econômica do Brasil e do mundo apontam para uma política econômica restritiva ou expansionista. E aí que entra a taxa Selic, e aí que entra a importância da taxa Selic. O que é uma política econômica restritiva? Você fazer as pessoas não gastarem, fazer as pessoas pouparem, fazer as pessoas guardarem dinheiro. E a forma de você executar uma política restritiva é você aumentar os juros. É que a taxa básica de juros é a taxa referencial, né? Então os bancos eles cobram uma taxa maior que a taxa Selic, mas é a taxa referencial. Portanto, quando a taxa Selic sobe, o dinheiro fica mais caro. Fica mais caro pegar empréstimo, fica mais caro financiar. Então, isso força as pessoas a não comprarem, força as pessoas a pouparem, força as pessoas a guardarem o dinheiro. Fica mais caro comprar uma casa, fica mais caro comprar um automóvel, fica mais caro comprar uma geladeira, fica mais caro comprar um smartphone, fica mais caro comprar um mouse financiado. E aí você guarda dinheiro e eu não consigo te vender essa minha garrafa. Ninguém quer comprar minha garrafa porque tá caro e tá caro financiar a garrafa em 10 vezes. Então, se tá caro, o que eu tenho que fazer para vender? Eu, industrial, diminuir o preço. Então é por isso que quando você tem uma situação inflacionária, que é o que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, você tem um instrumento de aumento da taxa básica de juros para tentar fazer as pessoas não gastarem, né, de uma forma simplificada, fazendo os preços baixarem. É que, na verdade, essa questão dessa métrica, aumenta a taxa de juros para as pessoas gastarem menos para a inflação baixar, para os preços baixarem, é só uma das variáveis. É que a vida está tão complexa. Covid, varíola dos macacos, guerra da Ucrânia, crise de Taiwan, que não é só uma variável, existem N variáveis. E esses aumentos progressivos das taxas de juros não estão tendo um efeito muito grande na contenção da inflação. E a tendência é continuar. Vocês sabem que
os membros do Copom, eles declaravam o seguinte até a reunião anterior. A reunião foi ontem, né? A última. Na reunião anterior, eles diziam o seguinte: provavelmente, o próximo aumento da taxa Selic será o último. Ontem, a resenha já era diferente. Ontem, a resenha já era assim: não sabemos quanto tempo teremos que continuar aumentando a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, porque tem a ver aí com os resultados aí da economia mundial. Então, isso é uma política restritiva que nós estamos hoje vivendo. Mas eu posso ter uma política expansionista. E quando eu tenho uma política expansionista, eu mudo a lógica do jogo. Quando eu tenho uma política expansionista, eu diminuo a taxa básica de juros. E quando eu diminuo a taxa básica de juros, o dinheiro fica mais barato. Fica mais barato você financiar, fica mais barato você pegar um empréstimo. E se o dinheiro fica mais barato você pegar um empréstimo, tem mais liquidez na economia e você consome mais. Aí você pode pensar, beleza, mundo perfeito, né? Baixa a taxa de juros, a gente paga menos juros, os bancos cobram menos juros, todo mundo vai movimentar a economia consumindo bens de consumo, a economia cresce, todo mundo tem emprego, todo mundo é feliz. Dá até para organizar um novo Woodstock. Pois é, mas tem um pequeno problema. Porque se está todo mundo comprando, se está todo mundo com liquidez, o que você começa a ter? Pressão inflacionária. Porque se todo mundo está comprando minha garrafinha d'água e eu estou vendendo para cacete, vou querer lucrar um pouquinho mais, né? É a regra do mercado. Então, quando você baixa a taxa de juros, você faz uma pressão para aumento inflacionário. Deu para entender? A alimentação está muito cara, mas como para de gastar se é necessário. Então, mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses para fazer um comentário sobre o que o Jardel acabou de dizer. A inflação, ela tem um lado muito cruel. A inflação, ela afeta mais as camadas mais baixas da população. Porque a inflação, ela pega todo mundo, claro, né? Mas quando você tem pessoas que lucram muito, investidores, eles acabam ganhando dinheiro com o processo inflacionário. Os bancos no Brasil, em 2022, lucraram um recorde. As empresas, em 2021, cresceram recorde, porque você especula no mercado financeiro. Agora, quem conta moeda, que é a maioria da população brasileira, né? Quem precisa fazer conta para pagar conta, para se alimentar, aí sofre na pele e sofre mesmo, né? Pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou um cara muito ligado a planejamento financeiro. Não é muito do meu perfil. Deveria ser, mas não é. E é o meu planejamento financeiro. E eu não sou muito ligado em preço. Né? Eu confesso que deveria ser menos gastão. E eu começo a perceber que as coisas estão caras no mercado. Comida que você pede, sei lá. Então, se eu começo a perceber, meu irmão, é que a coisa está feia. E é verdade, né, Jardel? A inflação, ela está chegando. Porque, assim, se a inflação fosse iate de luxo, se a inflação fosse viagem para os Alpes suíços, se a inflação fosse vinho chileno, tudo bem. Mas a inflação é o pão, é o trigo, é o combustível que gera o nosso transporte urbano, é aí que a gente sente no bolso. E nós estamos vivendo uma política restritiva. Restritiva do quê? Restritiva de consumo. É só no Brasil? Não, é no Brasil e no mundo. O banco, para vocês terem uma ideia, né, o Banco Central Americano baixa a Selic sobre a inflação. Ulisses, sim, mas não é uma ciência exata. Então, se caísse desse jeito, baixa a Selic sobre a inflação, aumenta a Selic, baixa a inflação, estaria errado. Porque o correto é o seguinte, baixa a Selic, exerce-se pressão inflacionária, mas você pode controlar a inflação por outros meios. Sobe a Selic, exerce-se uma pressão para baixar a inflação. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? As taxas de juros estão aumentando, a inflação não está cedendo. Na verdade, está ajudando a não subir mais. Banco Central Americano, Banco Central Alemão, que são os dois mais importantes, Banco Central da Comunidade Europeia, está todo mundo subindo as taxas de juros. Na semana da guerra da Ucrânia, né, na semana que a Rússia invadiu a Ucrânia, a taxa Selic da Rússia estava em 8 pontos. No dia que eles invadiram, eles aumentaram imediatamente para 20, porque eles queriam que as pessoas segurassem dinheiro. Eles sabiam que as empresas gringas iam embora. Ford, Apple, um monte de empresa foi embora.
E eles queriam que a economia ficasse na Rússia, que o dinheiro ficasse na Rússia. Deu para entender? Pessoal, olha só. Tem dois esqueminhas. Então, assim, ó, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, né, que é um órgão interno do Banco Central, é formado pelo presidente, pelos seus diretores, e a 45 dias decide a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. A reunião ocorre 2 vezes. Olha que interessante. Sempre que acontecem as reuniões do Copom, você tem 2 dias de reunião, terça e quarta-feira. Então, a cada 45 dias, em uma terça-feira e uma quarta-feira, o Copom se reúne. Na reunião de terça, daqui a pouquinho eu vou mostrar um esquema bem legal para vocês. Esquema bem legal. Na reunião de terça, você debate a situação econômica, a situação política, você debate ideias. Aí você vai nanar, você vai dormir. Aí você acorda com a cabeça limpa para tomar a decisão. Vocês sabem que o segundo Beatle mais legal do mundo, dos 4, né? Que é o Paul McCartney, porque o Beatle mais legal do mundo chamava-se George Harrison. O Paul McCartney, eu li a biografia dele um tempo atrás, ele dizia assim, que ele compôs muita música para os Beatles que nunca foi lançada. Porque quando ele compunha música, ele achava que era genial, achava que era a melhor coisa do mundo. Só que ele deixava numa gaveta 15 dias. Aí ele esquecia da música. Ficava menos emocionado. Aí depois ele ia ver e via que era um lixo. Então ele compôs vários clássicos, mas vários lixos. Então a lógica do Copom é essa. Você debate, você discute a política econômica, você discute o quadro econômico na terça-feira, aí você vai nanar, aí você vai dormir, aí você vai sonhar, aí você vai deixar matutar, né? Tem que refletir. Não pode tomar as decisões no calor do momento. Aí depois que você não está mais no calor do momento, aí você toma a decisão. Pessoal, olha que esquema legal. Olha que esquema bacana. Está no material, mas vale apenas até tirar um printão, que é um esquema do próprio site do Banco Central do Brasil. O Copom considera na reunião de terça-feira a inflação, claro, né, não poderia ser diferente. Afinal de contas, o quadro inflacionário ele é o elemento central da taxa básica de juros da economia. Mas ele também considera as contas públicas, né? E aí, quando a gente fala de conta pública no Brasil, a gente fala de uma regra bem difícil, né? Criou-se o teto de gastos. Ontem o ministro Paulo Guedes declarou que sim, estourou o teto de gastos. Aí tem lá dos anos 90 a lei de responsabilidade fiscal. Aí você tem a política tributária brasileira. Aí você tem as isenções de impostos com incentivos fiscais. Aí você tem o tal do orçamento secreto. É um caos, né? Então, as contas públicas, isso não tem a ver com ideologia, né? Isso tem a ver com estrutura de instituições. É um negócio complexo, né? Se o cara é especialista em contas públicas hoje, ele tem um espaço muito grande aí de atuação no mercado, porque, olha, eu conheço um pouco, né? Eu conheço um pouco de contas públicas, por ter sido servidor público, ter participado de muito processo aí de prestação de contas, por ter sido dirigente sindical e dar aula. Mas conta pública tem tanta variável, meu irmão, e todo dia cria uma política pública diferente, que é um elemento frágil, né, de análise. Você analisa as atividades econômicas e analisa o cenário externo. Pessoal, hoje em dia, nunca na história da humanidade nós fomos tão interdependentes, né? A ex-primeira-ministra alemã, Angela Merkel, ela tinha uma teoria. E qual era a teoria dela? Nunca teremos conflitos entre grandes países de novo. Porque as economias elas estão tão vinculadas, estão tão eixadas, estão tão dependentes uma da outra, que se um país ele atacar belicamente ou com sanções um outro grande país dos 30, 40, 50 maiores economias do mundo, ele vai estar se prejudicando. Ela falava isso. Então nós estamos vivendo a época da pacificação econômica. Tudo bem. Ela tem razão. Se a China hoje, por conta de Taiwan, iniciar uma guerra contra os Estados Unidos, deixa eu falar uma coisa. Se a China iniciar uma guerra contra os Estados Unidos, nem precisa ter mais aula, né? Porque aí fudeu. Mas, por exemplo, se a China inicia um ataque aos Estados Unidos, ela está se atacando.
Porque muito da economia chinesa depende da economia americana e vice-versa. Olha a Rússia. E olha que situação complexa e única na história da humanidade. Eu estou falando das contas externas e do cenário externo que o Copom tem que analisar. Todo mundo entendia que esse consenso da Angela Merkel fazia todo sentido. Né? Todo esse consenso aí de autoequilíbrio fazia todo sentido. Menos um cara. Só tinha um cara que não entendeu essa, que não caiu nessa. Esse cara chama-se Putin. E quando Putin invade a Ucrânia, e quando Putin se contrapõe ao Ocidente, apoiado pela China, olha que situação bizarra do ponto de vista da geopolítica. Você tem os Estados Unidos, você tem a OTAN, você tem a União Europeia, você tem as grandes economias do mundo aprovando sanções econômicas à Rússia, só que a Rússia é uma das maiores economias do mundo. A economia da Rússia é parecida com a do Brasil. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Mas a Rússia está no centro da Europa e da Ásia. Né? Metade da Rússia fica na Europa, metade na Ásia, maior país do mundo em extensão territorial, líder em commodities de vários setores. Aí, quando você aprova uma sanção contra a Rússia, você também se prejudica. Essa é a lógica do mercado. E exatamente por ser essa a lógica do mercado, que na reunião de terça-feira, o Copom precisa analisar essa situação. Então, pessoal, se cair na prova de vocês, indica a alternativa que apresenta os elementos analisados pelo Comitê de Política Monetária, Copom, em suas reuniões que acontecem às terças-feiras. Inflação, contas públicas, economia e cenário externo, ou seja, economia mundial. Tendências da economia mundial. Perfeito? Aí eles vão dormir. Aí eles vão sonhar. E aí eles se reúnem na quarta-feira. Na quarta-feira eles decidem. Pessoal, vamos para alguns elementos importantes que aparecem aqui nesse esqueminha e que, sim, podem e cai bastante em prova, porque são alguns elementos para entender transparência e alguns elementos para entender regulação de mercado. E quando a gente fala do sistema financeiro internacional, sistema financeiro nacional, a gente precisa muito, né? Tanto de transparência quanto regulação de mercado. Então vamos lá, vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Acompanhem comigo. Vou até habilitar aqui o laserzinho, que fica melhor. Essa aqui, ó, essa primeira reunião é a reunião de terça-feira, né? Reunião da terça-feira, apresentação e debate. Só que na quarta-feira anterior, os membros do Copom já começam o voto de silêncio. Eles não podem dar declarações. Eles não podem, eles são figuras conhecidas, né? É público quem eles são. Eles são importantes figuras da economia brasileira. Só que eles não podem dar entrevista. Eles ficam uma semana antes em voto de silêncio. Aí eles fazem a reunião da terça, depois eles fazem a reunião da quarta, na quarta-feira eles decidem a taxa básica de juros e eles divulgam a taxa básica de juros, mas eles não divulgam a ata da reunião. E aí eles entram de novo em voto de silêncio. Eles só abrem a boca para falar qual é a taxa Selic, se aumentou, se diminuiu. Aí eles entram em mais uma semana de voto de silêncio até terça-feira da outra semana. E por que eles entram em voto de silêncio até a terça-feira da próxima semana? Para divulgar a ata. Pessoal, se eu sou um investidor e eu tenho informações privilegiadas de quando vai aumentar ou quanto vai diminuir a taxa básica de juros, eu ganho milhões com isso. Deixa eu puxar pela memória um momento da história da humanidade que foi um pouco esquisito. Vocês lembram quando vazaram os áudios do Temer conversando com o Joesley, lá dos frigoríficos? E aí todo mundo ficou preocupado que o Temer falou, cuida lá dele, né? Fazendo alusão ao ex-presidente da Câmara que estava preso. E todo mundo pegou nisso, aí o Temer conseguiu ali se equilibrar e foi. Mas naquele áudio vazado pelo Joesley, tinha uma coisa mais grave. Do ponto de vista econômico, tinha uma coisa mais grave. Era público que o Joesley tinha ganho milhões em investimentos pessoais. Ele é dono, né, de um dos maiores frigoríficos do Brasil. E ele, pouco tempo antes, tinha ganho muito dinheiro com movimentação de dólar, compra e venda de dólar.
E tudo bem, né? Ninguém pode condenar alguém por ter bons investimentos. Só que nessa conversa com o Temer, a taxa básica de juros da economia ela estava estável há muito tempo. A taxa Selic ficou em 2 pontos há muito tempo. E aí, no meio da conversa, o Temer diz assim, eu acho que vai subir meio ponto. Sei lá, né? Podia ser qualquer coisa, subir meio ponto na temperatura global, subir meio ponto no Ibope da novela das 8. Mas é óbvio, né, que de forma subjetiva o que ele estava falando era da taxa básica de juros. Com essa informação privilegiada, porque o presidente tem informação privilegiada como chefe da nação, o Joesley, pelo visto, e aí a justiça que diz, se aproveitou, não ilegalmente, dessa informação privilegiada. Então é por isso que você tem que ter voto de silêncio. É por essa razão que você precisa de voto de silêncio. Para impedir que o membro do Copom dê uma declaração, tipo Tom Holland, quando tem os filmes do Homem-Aranha, ele vai dando spoiler. Uma coisa é você dar spoiler do filme da Marvel, outra coisa é você dar spoiler sobre a economia de um país. Então é por isso que tem um voto de silêncio. Mas por que o voto de silêncio é depois? Por que quando o Copom se reúne na quarta-feira e decide se vai aumentar ou diminuir a taxa básica de juros, eu tenho que ficar quieto de novo? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. Vocês lembram que na reunião de terça-feira eu analiso o quadro econômico? O quadro político, o quadro econômico, o quadro social? Depois que eu analiso o quadro político, o quadro econômico, o quadro social, eu tenho a ata. E a ata, ela é um estudo dessa situação. A ata é um estudo da economia, que justifica o aumento da taxa básica de juros. Já é um impacto, por mais que se especule, né? Por mais que os especialistas, por mais que os economistas eles já saibam ali, não, vai subir meio ponto, vai cair meio ponto. Por mais que isso já esteja um pouco, digamos, dado pela evolução da lógica da taxa Selic, você tem os elementos ali apresentados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, hoje é sexta, né? Hoje é sexta? Quarta-feira dessa semana agora, dia 3, o Copom declarou a taxa básica de juros aumentou meio ponto. Então eles só declararam, aumentou meio ponto. Eles não detalharam de onde veio essa pressão inflacionária, quais os setores da economia que estavam de mais risco. Então, vai aumentar meio ponto. Deixa o mercado se adequar, deixa o mercado se preparar, deixa o mercado assimilar esse aumento. Para uma semana depois eu apresentar o detalhamento. Porque aí uma semana depois, quando você apresenta a ata, você, digamos, já tem a taxa básica de juros assimilada. A taxa básica de juros ela já está assimilada pelo mercado. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que o Copom, se reunindo na terça-feira, ele chega, por exemplo, à seguinte conclusão. O setor de hotelaria é um setor que está fazendo pressão inflacionária e o setor de hotelaria está descontrolado. O setor de hotelaria precisa ter ali taxação diferenciada para fazer pressão, para cumprir as metas de inflação do Conselho Monetário Nacional. Se você apresenta esse relatório, assim, junto com a nova taxa básica de juros da economia, é uma puta porrada para o setor hoteleiro. Então, primeiro você apresenta a meta, para depois apresentar o porquê que você definiu essa meta. Perfeito? Então, esse mapinha aqui, eu achei genial. Esse mapinha é um mapinha do próprio site do Banco Central do Brasil. Pessoal, eu vou só apresentar para vocês agora o Conselho Monetário Nacional, as funções do Conselho Monetário Nacional, as atribuições do Copom, para a gente fechar essa parte, mas fiquem comigo. Tá bem legal, né? A gente está mantendo média aí bacana no evento. Vou trocar ideia com vocês. Digam o que estão achando da aula. Podem fazer qualquer pergunta que eventualmente eu possa responder, que esteja dentro aqui, né, do meu arcabouço para concurso público. E vamos trocando, vamos desenvolvendo, vamos colaborando. No finalzinho eu troco uma ideia com vocês sobre estudos. Vamos continuar. Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Estão aí?
Pessoal, olha só, como funciona o Conselho Monetário Nacional, segundo o que diz o próprio site do Banco Central do Brasil, sobre o funcionamento do Conselho. Os membros do Conselho Monetário Nacional reúnem-se uma vez por mês para deliberar. Na verdade, uma vez por mês não é uma vez por mês, né? Sobre volume de pagamento, necessidade da economia, regulação do valor interno, externo da moeda, equilíbrio do balanço de pagamento, recursos das instituições, aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez. Vamos falar um pouquinho de liquidez. Pessoal, o que é liquidez? É a minha capacidade de transformar meu patrimônio rapidamente em dinheiro para eu arcar com as minhas responsabilidades. E muitas vezes eu posso ter um patrimônio visível muito grande e uma baixa liquidez. Por exemplo, é muito comum você ver um cara ostentando. Sabe que a gente gosta de ostentar? Então, aí o cara ele tem um carrão importado, ele mora numa mansão, então ele ostenta ter um patrimônio. Só que, na verdade, ele acabou de financiar o carro, pagou uma parcela de 60. Só que, na verdade, a casa ele acabou de acabou de comprar e tem que pagar em 30 anos. Então ele tem um patrimônio sendo construído, mas ele não tem liquidez. Porque se ele for se desfazer da casa ou do carro, ele não vai ter o valor integral para arcar. Ele tem pouca liquidez. E também de nada adianta uma instituição bancária ela ter um patrimônio que é um patrimônio que dificilmente se transforma em moeda corrente para arcar os seus compromissos com os seus investidores. E é por isso que o Copom, o Conselho Monetário Nacional em particular, ele tem essa especificidade, tem essa preocupação. Se você não zelar pela economia das instituições financeiras, quem vai zelar? O outro país? Teve uma época no Brasil, ali no meio dos anos 2000, que começou a ter uma bancarrota. Os bancos começaram a quebrar, e uns 4 ou 5 bancos brasileiros quebraram. O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional mudaram completamente todas as regras de funcionamento das instituições. Então, o Conselho Monetário Nacional se reúne uma vez por mês. E ele analisa todos esses elementos, instrumentos financeiros, liquidez da economia, solvência das instituições, ou seja, qual a estrutura das instituições? Qual é a real capacidade das instituições arcarem com seus pagamentos? E em caso extraordinário, pode acontecer mais de uma reunião por mês, se for aprovado pelos comitês. Pessoal, então, na verdade, é o seguinte, né? Os 3 membros do Conselho Monetário Nacional, ministro da Economia, secretário nacional do Tesouro e presidente do Banco Central, uma vez por mês eles têm que olhar para a economia. Só que aí eles dão diretrizes ou para o Banco Central do Brasil, que é de supervisão, ou para a Comissão de Valores Mobiliários, que também é de supervisão, que cuida do mercado de ações. E é exatamente essa estrutura que organiza a nossa vida financeira. Eu vou dar um exemplo. Por que afinal de contas, tem uma regra que é de um percentual pré-estabelecido para o funcionário público, para o funcionário de empresa privada, comprometerem seu salário com o empréstimo consignado, que é 30%, para que você não tenha um endividamento da sociedade. Por que mudou a regra do cartão de crédito? Mas quem executa essas mudanças não é o Conselho Monetário. O Paulo Guedes, o presidente do Banco Central e o secretário especial do Tesouro não vão ficar sentados pensando política do PIX, política de cartão de crédito, política de crédito consignado. Eles dão diretrizes como instituição superior. E o Banco Central do Brasil, no caso das instituições bancárias, e a Comissão de Valores Mobiliários, no caso das ações e debêntures, aí elas vão trabalhar. E aconteceram algumas mudanças importantes no sistema financeiro nacional que apontam para isso, que indicam para isso. Dentre essas mudanças, dentre essas alterações, tem a mudança do cartão de crédito. Pessoal, o cartão de crédito, ele é um instrumento perigoso, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência ruim com cartão de crédito. Eu nunca tive, mas parentes meus já.
Ô, Lucas, vai ter sim, toda semana tem aula. Eu estou dando aula de bancos na era digital, já dei aula de governança corporativa, todos os temas lá do BRB a gente está trabalhando. Mas aí, pessoal, é assim, ó, como que para vocês terem ideia, né? O que o Conselho Monetário Nacional entende? Que o endividamento da sociedade brasileira com o cartão de crédito está muito alto. Aí ele orienta o Banco Central do Brasil a alterar medidas, a alterar a política, né, de funcionamento do cartão de crédito para atender as demandas da sociedade. E mudou. Porque qual que era o grande problema do cartão de crédito, para ficar só num exemplo? As pessoas ficavam pagando rotativo. E ficava aumentando o rotativo. E ficava pagando no rotativo, pagando no rotativo, pagando no rotativo. E o bolo ia aumentando, porque o rotativo era o mínimo. Quando via a dívida original da pessoa era R$800, estava devendo 5 mil. Aí mudou. O Banco Central do Brasil ele operou isso para evitar o endividamento da sociedade. E uma das formas de você evitar o endividamento da sociedade é cortar o crédito louco. É cortar o crédito sem limite. Porque dá corda, mano. Dá corda para a pessoa que não tem o planejamento financeiro. Dá corda para a pessoa que quer consumir. Que somos todos nós. Em um nível maior ou menor. Então, agora você paga uma vez no rotativo e você tem que entrar numa negociação. Pix é um outro exemplo. O Pix foi idealizado no governo Temer, foi executado no governo Bolsonaro, 2020, perdão, no meio da pandemia, se tornou uma ferramenta bastante eficiente, né? O Pix rapidamente passou a quantidade... O Pix, em menos de um ano de funcionamento, ele passou o percentual de TED e DOC junto. Só que o Pix, ele chegou, e o Pix, ele tem uma intenção, né? A intenção do Pix é se tornar uma ferramenta única. No mundo é assim, né? Esse lance de TED, DOC, cheque, babá, é uma coisa meio que do passado do ponto de vista financeiro. Porque, assim, hoje em dia, você tem uma única ferramenta. E aí, essa única ferramenta é o Pix no Brasil, você vai operando várias coisas. Então, o Pix, por exemplo, ele pode ser hoje pré-datado. Eu posso te dar uma ordem de Pix para ir depois. Funciona mais ou menos como cheque pré-datado. Pix cobrança. Eu posso mandar uma cobrança de Pix para você, o que seria mais ou menos algo parecido com boleto. Tem agora um Pix, que é um Pix saque. Você vai lá na Padoca. A Padoca é aderente do Pix saque. Você faz um Pix de trintão. O cara te dá trintão. Substitui o caixa eletrônico. Pix troco, que é mais ou menos a mesma coisa, mas você compra o pãozinho. Comprou R$10 de pãozinho, fez um Pix de 50 e leva 40 em dinheiro. Ou seja, substitui o caixa eletrônico. E agora você está o Pix parcelado. Pix parcelado. Pix parcelado vai substituir um pouco do cartão de crédito. E o Pix normal já substitui o cartão de débito. Então vocês entendem como o sistema financeiro nacional, ele olha para tudo isso e ele tenta criar ferramentas para o Brasil se tornar competitivo, respeitando Basileia, mas tendo execução de política financeira. Então essas são as funções do Conselho Monetário falha na Matrix. Do Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Bom, pessoal, eu acho que para a gente estudar conhecimentos bancários, seja para esse futuro edital da Caixa Econômica Federal, que nós temos expectativa, seja para o edital aberto do Banco de Brasília, o Banco Central, qualquer concurso, nós temos que pensar muito na estrutura. Sistema financeiro global, Basileia, sistema financeiro nacional, subsistema normativo, com entidades normativas de supervisão, subsistema de intermediação, entidades bancárias, não bancárias, que depois a gente detalha, funções do Copom, taxa Selic, política restritiva, política expansionista, funções do Banco Central do Brasil, definições do Banco Central do Brasil, o que o Banco Central do Brasil tem sobre elementos. Pessoal, estamos terminando a aula, mas a Luana, diretamente do Presencial de Cascavel, está aqui pedindo aquele likeão. Então, quem estiver gostando da aula, quem gostou, né, na verdade, da aula, dá um like, ajuda aí a gente sempre ter mais eventos, beleza? E ainda dá tempo de baixar o material. Daqui a pouco eu peço para os monitores deixarem o link de novo para baixar o material. Então, o que eu estou querendo dizer é que toda essa estrutura,
como que o Copom se reúne 8 vezes ao ano, o que acontece na reunião de terça, o que acontece na reunião de quarta, qual é o voto de silêncio, por quanto tempo fica estabelecido o voto de silêncio, por que a ata só é divulgada uma semana depois, qual que é a lógica por trás de você ter uma relação de mandato do presidente do Banco Central que vai até o próximo presidente da República. O que isso tem a ver com o efeito da continuidade? Então, todos esses elementos são elementos fundamentais. Podem escrever, podem comentar, estamos chegando no final da aula. Quero já deixar um convite para quem estiver estudando para o INSS ou esperando o INSS. Amanhã, sabadão, às 9h30 da matina, eu tenho uma aula de ética para o INSS, trabalhando questões. É legal porque serve para INSS, eventualmente para outro concurso. Eu queria comentar algo com vocês. Pessoal, eu tenho uma breve história, que eu até fiz um videozinho no meu Instagram, mas eu queria reproduzir aqui. Tem uma banda que eu não sou muito fã, não. Não é o meu estilo de rock and roll, chamado Metallica, muito demônio, né? Mas o Metallica é uma banda da Metallica. E o Metallica tinha aquela mesma metal lá, porque o Senhor da Fronteira do Inferno. E eles faziam essas músicas do Senhor da Fronteira do Inferno desde os anos 80. E aí eles estavam ficando obsoletos, porque pintou o grunge, deu uma renascida no hardcore, apareceram outros efeitos. Apareceram outros Britpop, né, Britrock, apareceram outros estilos do rock. E eles estavam sentindo-se na mesmice. Sentindo que eles estavam fazendo sempre a mesma coisa, fazendo que eles não saíam do lugar. Sabe quando você está no mecânico? No mecânico? Você faz sempre tudo mecânico? E eles estavam se sentindo deslocados. E aí o baixista saiu, eles precisavam contratar um baixista, e aí eles procuraram um baixista que não tivesse muito a ver com o que eles faziam. Eles procuraram o ex-baixista dos Ramones, não deu certo. E eles contrataram um cara chamado Trujillo, que era de uma banda nada a ver, do Suicidal, né? Sei lá, Infectos Groove, músicas diferentes. Mas quando esse cara chegou, fez algo diferente. Deu uma renascida. Tudo bem que a série da Netflix renasceu mais ainda, mas o que eu quero dizer com essa história? Que no processo de estudo para concurso, a rotina é fundamental. Você ter ritmo de estudo é fundamental. Eu sou educador. Então, você ter ritmo, você ter regra, você ter plano de estudo é fundamental. Porém, tão fundamental quanto você ter rotina é você entender que o seu cérebro funciona como um músculo. E se você não exercitar, vai atrofiar. Então, você pode exercitar, de repente, assistindo uma aula da mesma matéria de um professor diferente. Você pode exercitar assistindo um documentário como processo de estudo. Você pode descansar vendo coisas lúdicas. Você pode conhecer coisas que você não lê. Faz diferente. Porque aí o cérebro, opa, estou incomodado. E quando ele abre as porteiras, ele assimila mais os estudos e a compreensão de estudos. Né? A neurolinguística nos diz isso, né? Que você tem que, às vezes, olhar com o fundo do copo assim, para ver as coisas um pouco diferentes. Então fica aí a sugestão, beleza? Se parar, o sangue esfria. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aos monitores, a Rafa, que está aqui no meu backstage. Deixa eu aproveitar para mais uma vez deixar aqui o convite para entrarem aqui nos nossos grupos do WhatsApp. Abraços, força e honra. Deixa eu pôr a vinheta para terminar bem bonitinha. Estou com vocês até a aprovação. Valeu.